Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é um vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ananindeua, que é a Lei 2177/05, no qual aqui eu vou falar sobre a hora extra, onde está na subseção 2, que é da gratificação por serviço extraordinário. Lembrando que eu fiz um vídeo sobre a jornada de trabalho, que dentro da jornada de trabalho, por exemplo, quando é necessário horas a mais para realizar o serviço e ele precisa então de mais horas para trabalhar, essas horas a mais ela é chamada de serviço extraordinário. Então, nesse serviço extraordinário, ele vai continuar desempenhando as suas atividades. Só que as horas utilizadas elas vão ser gratificadas, certo? Então, lendo sobre o artigo 80, ele diz que essa gratificação por serviço extraordinário é remunerada com acréscimo, soma, de 50% em relação à hora normal de trabalho e 100% quando executado aos domingos e feriados. Então, dependendo do dia, esse acréscimo vai variar de porcentagem. Dependendo, por exemplo, se for domingos e feriados, é de 100%. Mas se for em relação à hora normal de trabalho, é de 50%, certo? Então, como é que vai ser calculado esse acréscimo? Ele diz lá no estatuto que o cálculo da hora é efetuado sobre o vencimento do servidor. Lembrando, né, que o salário do servidor ele é formado pela remuneração e o vencimento. E a maior parte das gratificações, como exemplo aqui o serviço extraordinário, ele sempre vai ser calculado sobre o vencimento do servidor, certo? Sempre há uma exceção para tudo. O que ele diz aqui? Que ele exceto essa gratificação de serviço extraordinário quando a escala de trabalho seja de exigência do cargo do servidor ou quem haja legislação específica. Então, quando tá a escala do trabalho, ela exige aqueles horários a mais, então a gratificação ela não é realizada, certo? Então, continuando aqui, o serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 89 será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno. Olha só, a gente tem até uma imagem aqui do serviço noturno em função de cada hora extra. Então, o que diz nesse artigo 89? Ele fala sobre o adicional noturno, que ele diz que ele está estabelecido nos horários de trabalho que ocorram entre 22 horas até 5 horas da manhã do dia seguinte, certo? E nisso terá o valor hora acrescido de mais 25%, no qual para eles ele diz que cada hora equivale a 52 minutos e 30 segundos. Então, esse aqui é um exemplo de adicional noturno, como ilustra aqui, certo? Sendo que para eles é sempre das 22 horas do dia anterior até 5 horas do dia seguinte, certo? Então, como é calculado esse acréscimo de mais 25%? Ele diz que incidirá sobre o valor da hora normal do trabalho acrescido do respectivo percentual de extraordinário, certo? Então, é assim que é calculado esse 25%, certo? Então, nos casos em que a jornada de trabalho diários compreender o horário entre os períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente. Olha só, algumas palavras-chave que a gente tem que ter em mente quando falar desse caso é que ele é proporcional às horas de trabalho noturno, certo? Então, o serviço extraordinário somente pode atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite máximo de 2 horas. Então, é até 2 horas que pode ser realizado o serviço extraordinário. Até isso aqui na parte da jornada de trabalho, certo? O serviço extraordinário será precedido de autorização de quem? Da chefia imediata. Então, sempre tem que ter essa autorização. Por quê? Porque é ele que vai responder, vamos dizer assim, ele que vai dizer o porquê de realizar o serviço extraordinário. Então, é de acordo com a chefia imediata. Outra informação bem interessante sobre isso aqui. O exercício de cargo de comissão é função de confiança exclui esse tipo de gratificação. Lembra que
Lá na parte de jornada de trabalho, esses cargos de comissão e função de confiança, ele exige o quê? Dedicação integral. Então, por que ele iria receber gratificação? É até uma lógica que ele diz aqui. Então, para esses tipos de cargo, ele exclui sim esse tipo de gratificação, que é do quê? De serviço extraordinário, certo? Então, e quem recebeu por engano a gratificação? O que pode ocorrer nesse tipo de caso, né? O que vai que cai um dinheirinho a mais assim, aí tu vê lá que é de gratificação de serviço extraordinário. O que acontece? Ele é obrigado, o servidor, a restituí-la de uma só vez, ficando ainda sujeito à punição disciplinar caso tenha agido de má fé. Então, ele tem que devolver imediatamente aquela gratificação que ele não realizou, certo? Então, por último aqui, é vedado conceder gratificação por serviço extraordinário com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Isso é até uma lógica, porque se eu estou gratificando a pessoa pelo serviço extraordinário, pela hora extra, então é por quê? É porque ele realizou aquela hora extra e não outras atividades, que ele diz aqui, remunerar outros serviços ou encargos. Então, é vedado esse desvio, vamos dizer assim, esse desvio de função da gratificação, certo? Então, para finalizar o vídeo aqui, como sempre, eu trago uma questão de 2019, olha só, que é sobre o serviço extraordinário. Então, lendo aqui o enunciado. O servidor que receber importância relativa à gratificação por serviço extraordinário não prestado será obrigado a restituí-la de uma só vez. Acabei de falar, né? E ainda pode ficar sujeito à punição disciplinar caso tenha agido de má fé, certo? Então, olha só, é vedado, entretanto, conforme preceitua o parágrafo único no artigo 83. Olha só, então a gente vai ler cada alternativa aqui, certo? Letra A. Conceder gratificação por licença-prêmio com o objetivo de remunerar serviço extraordinário? Não, porque em nenhum momento, vamos dizer, desse vídeo aqui, eu falei sobre a licença-prêmio. Lembrando que eu vou falar um pouco sobre ele mais em outro vídeo, então, não. Lembrando, né, fazendo parêntese, quando paga, mais uma vez, a gratificação por serviço extraordinário, é por quê? É porque ele realizou aquela hora extra. Então, não pode ter nenhum desvio. Então, é vedado esse tipo de coisa, de situação, né? Então, olha só, é vedado conceder gratificação por serviço extraordinário com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos? Isso, eu acabei de falar, em outras palavras, é isso aqui, ele é vedado. Não é facultado, não é nada, ele é vedado. Então, essa aqui é a letra B, é a resposta certa dessa questão. Mas vamos ler o erro das outras. Conceder gratificações por serviço de conceder gratificação por tempo de serviço com o objetivo de remunerar tempo extraordinário de serviço? Não, ele está errado. Então, letra D. Conceder gratificação por titulação com o objetivo de remunerar cargos em comissão? Não, lembra, né? Que cargos de comissão ou de confiança, ele não recebe esse tipo de gratificação. Então, a letra dessa questão aqui, a resposta certa é a letra B, certo? Então, mais uma vez, obrigada, bons estudos e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o meu vídeo. Obrigada e bons estudos!